Olá! Estamos aqui em mais um programa Caldeirão de Bruxa com Aline Lima na Rádio Carmen Romani. E hoje falaremos de um tema muito importante, consideravelmente perigoso e infelizmente presente na vida da maioria de nós. Falaremos sobre o envenenamento mental. Por isso, eu gostaria de começar sugerindo um livro e lendo um trecho dele para vocês. O livro se chama Como Evitar o Envenenamento Mental e esse livro foi escrito pelo Spencer Lewis. Por séculos afora, o envenenamento mental, de uma forma ou de outra, tem escravizado milhões de seres humanos e torturado a alma de homens e mulheres em todos os climas e condições. O envenenamento mental tem sido um meio para um fim nas mãos dos maldosos, potentados e governantes, médicos, sacerdotes, malfeitores, chantagistas, falsos amigos, e tem sido realmente uma ferramenta de poder nas mãos aí de alguns líderes, alguns saqueadores e reformadores sociais. O envenenamento mental é tudo aquilo que nós concebemos em nossa mente pelo medo ou por falsas crenças, permitindo então que essa ideia, tá certo? Se torne uma lei ou um comando. Feito isso, está feito o envenenamento mental. A mente no corpo humano pode criar muitas condições mentais estranhas e peculiares. É uma concepção mental, sem ter qualquer base real, enfim, bem analisada de seus efeitos, pode criar no corpo humano um resultado fisiológico real. Uma ideia ou um pensamento pode se transformar, sim, em algo que não é apenas mental. E então algo tão real quanto qualquer outro fato concreto e que então afete o corpo humano. E é interessante dizer que a mente humana ela é dotada de estranhas características e inclinações. A primeira é a inclinação de que a mente humana tem a tendência, o impulso bem definido de aceitar como verdade aquilo em que deseja acreditar, tá certo? Então, eu quero acreditar em algo e eis que eu escuto alguém falar, vejo em algum lugar e ponto. Acabei de assumir como verdade absoluta. A segunda característica é nossa inclinação, humana mesmo, característica humana, é nossa inclinação para aceitar como crença, como verdade, uma ideia que combine com uma outra ideia anteriormente estabelecida na minha consciência através de minhas experiências pessoais. Então, se alguém fala algo que combina com uma ideia que, por conta das minhas experiências, eu já assumi como verdade, eis que aquela nova ideia que combina eu assumo também como verdade. E faz parte dessas duas inclinações, essas duas tendências, uma terceira, que é a nossa fraqueza em preferir, é uma preferência, aceitar uma ideia ou uma crença extraordinária, incomum, singular ou diferente sobre certos assuntos. É mais ou menos assim. Seria dizer que a minha opinião está certa porque ela não é igual da maioria. Quer ver um exemplo disso? Filmes e livros de suspense ou policiais onde você comenta assim, olha, todo mundo pensou que o assassino era tal cara. Eu percebi que era o outro desde o começo. Super incomum isso acontecer, né? Lógico, acontece e você vê isso o tempo todo. E os livros e os filmes, eles são feitos
com esse objetivo mesmo, porque eles sabem dessa tendência, dessa característica humana, tá certo? De levar o filme de uma forma que conduza a uma lógica, e a lógica seria que o assassino é um cara, mas colocar nas entrelinhas para que você fale, não é esse cara, todo mundo, ele tá fazendo isso para que todo mundo pense que é ele, mas na verdade é outro, né? Isso é uma tendência mesmo, é uma preferência nossa, tá certo? Acreditar em coisas que fogem um pouco dessa lógica, que estão nas entrelinhas, certo? E é essa mesma fraqueza que costuma levar um indivíduo a atribuir causas sobrenaturais a assuntos triviais da vida, ao invés de buscar a real causa natural daquilo, tá certo? E essas fraquezas ou tendências da mente e consciência humana que constituem uma porta aberta ao influxo das estranhas ideias que fertilizam o solo da consciência, tornando-a suscetível ao envenenamento mental. Infelizmente, os vários tipos de envenenamento mental capazes de verdade destruir um assunto e de repente até uma vida mesmo, eles não precisam, esse envenenamento mental não precisa ser feito com violência. A pessoa, para ser envenenada, ela não precisa ser hipnotizada, induzida ao sono, nem ser fisicamente ou mentalmente drogada para que o veneno mental penetre. Não é assim que funciona mesmo. É de uma forma, é uma sugestão, é um pensamento, é uma opinião, é uma recomendação, tá certo? Bom, vamos agora então examinar alguns tipos de venenos mentais e o modo como eles são administrados. Nós temos o veneno mental que produz doenças no corpo ou certas deficiências físicas e mentais, crônicas inclusive. São muitos os métodos de envenenamento, mas todos se encaixam em 3 categorias: sugestões e comentários audíveis, sugestões visuais e sugestões mentais com imagens, tá certo? Um exemplo aqui, uma história que aconteceu e que o livro compartilha com a gente, é de uma mulher de 19 anos, com uma saúde tão normal como qualquer outra moça de 19 anos e que qualquer companhia de seguros faria uma apólice tranquila para essa moça. Então ela nunca teve doença grave, não há nenhuma doença hereditária na família, vive uma vida normal e provavelmente longa, tá certo? Ela vai então de bonde para o trabalho, todas as manhãs. Já faz 13 meses, ela pega quase sempre o mesmo bonde e já então está familiarizada com um bom número de passageiros que costumam usar a mesma condução todos os dias para ir trabalhar. E ela percebeu que por vários meses um jovem costumava sentar no mesmo canto lendo o jornal, mas que na última meia hora de viagem ele se levantava e ia para a plataforma traseira, onde ficava respirando profundamente. No início, a moça achou que se tratava de uma simples cultura física, mas seu raciocínio, sempre buscando uma explicação mais misteriosa que a do senso comum, lhe disse que isso poderia ser alguns exercícios respiratórios. Mas que se fosse exercício respiratório, ele faria em casa, né? Não precisava fazer no bonde. Então, seu raciocínio astuto dessa moça, procurando uma causa em comum, a conclusão original, decidiu que o jovem temia infecções e preferia respirar ar mais puro. E esse pensamento desenterrou do seu armazém de memórias uma forma de lembrança, o fato de que o jovem sempre se levantava e ia para a plataforma externa depois que o bonde ficava lotado,
Talvez algo então que comprovasse essa ideia misteriosa que ela estava criando, né? E com essas ideias em mente, ela pensou notar, que ele estava ficando mais pálido a cada dia que passava, parecendo estar um pouco mais fraco cada vez que se levantava do banco e forçava a passagem até a plataforma. Ele não estava, não estava ele pensando, Ela pensava, será que ele não está realmente mais fraco? Alguma fraqueza? Bom, um belo dia, uma senhora de uns 40 anos sofreu um desmaio na parte dos fundos do mesmo bonde. O rosto dela parecia tão pálido quanto o do rapaz que se encontrava na plataforma traseira. A mulher foi retirada do bonde e levada para uma farmácia próxima para ser tratada, enfim, enquanto o bonde prosseguia a viagem. No dia seguinte, a mulher estava de novo no bonde, no seu lugar habitual, mas não parecia um pouco mais pálida do que nos dias anteriores. Bom, muito bem. Passou alguns dias e a moça da nossa história viu que nem o rapaz e nem a senhora se encontravam no veículo. Nenhum dos dois estava no bonde. E o desejo dela resolver esse mistério fez profundo. E o desejo de lidar com um verdadeiro mistério subiu nas alturas, porque a ausência dos dois tinha que ter uma ligação com os incidentes anteriores que ela tinha percebido. Bom, algum tipo de doença tinha atacado os dois, será que era isso? Uma doença apanhada no bonde, um tipo, não sei, algo inevitável? Bom, a moça então chegou ao escritório e começou a pensar, seria verdade que os lugares muito apinhados têm uma alta concentração de germes e doenças? Os autores de artigos sobre saúde publicados em revistas populares tinham razão nas afirmativas quanto a isso? Ela então será que também estaria começando a ser afetada por essa viagem de todas as manhãs? Ela correu então até o espelho, examinou o rosto e olha que ela parecia estar mesmo um pouco pálida. Acho que talvez fosse uma boa ideia ir no médico, mas ia falar o que pro médico, Ela não tinha nenhum sintoma, nenhuma dor, nenhuma febre, capaz até do médico rir dela. Mas o que ela ia fazer? Esperar para ver se outras pessoas do bonde começariam a adoecer? Bom, eis que 3 dias depois, ao descer do bonde, ela não se aguentou e resolveu perguntar ao condutor se ele sabia o que tinha acontecido e por que aquelas 2 pessoas não pegavam mais aquela condução. E o condutor respondeu, bom, aquele rapaz, faz 2 dias, ele teve um enfraquecimento gradativo do coração, dos pulmões. O irmão dele, um policial que às vezes pega o bonde, disse que morreu mesmo e que era uma doença que não foi possível detectar com antecedência. Bom, a única coisa sabida era que ele tinha sido atacado por algum micróbio enquanto ia e voltava do trabalho. Já a mulher, aquela senhora que desmaiou, ela está com uma febre grande, uma alta febre que ela contraiu nas últimas semanas, e a Secretaria da Saúde está preocupada com o fato dela ter andado de bonde por vários dias no estágio inicial da doença, ok? O bonde já tinha sido desinfetado 3 vezes por conta de toda essa preocupação. Bom, se a gente parar para analisar aqui esses fatos, a gente vai ver que, olha, ela estava com uma doença e depois da doença pegou o bonde. Então ninguém falou aqui que o bonde, ela pegou a doença no bonde, tá certo? Mas olha que todas essas histórias e as entrelinhas, bom, eis que essa moça que pegava o bonde resolveu que as piores suspeitas dela então estavam confirmadas. Andar de bonde é super perigoso, tá certo? Puro suicídio. E não era de espantar então que ela estivesse pálida. E no decorrer daquela manhã, a moça sentiu uma sensação de tontura, uma fraqueza na cabeça e no corpo, umas 3 vezes. Ao meio-dia ela falou do assunto com uma amiga e essa amiga disse: você não leu nos jornais que está tendo uma epidemia em determinado bairro? Aliás, não é lá que você pega o bonde para vir para o trabalho, não? Bom,
Eis que está feito o envenenamento mental. E a conclusão dela é que essa fraqueza significa que a doença já atacou, tá certo? Ou seja, é tarde demais para qualquer coisa. Não adianta tomar vacina. E a bem da verdade é que se o envenenamento mental foi feito, ou seja, o cérebro foi afetado, não tem mesmo vacina, não tem o que, né, o que fazer. Bom, e daí 3 dias depois, a jovem de nossa história começa a ter ataques diários de vertigens e desmaios, na esperança de se salvar sem o doloroso processo de, enfim, uma série de tratamentos, injeções, etc. Ela foi ao médico e contou os sintomas, deixando de lado as suspeitas, e não encontrando nenhuma causa real às tonturas, o médico disse: olha, parece haver uma influência sutil e misteriosa afetando o seu sistema nervoso. Temos que esperar que alguma coisa a mais se manifeste para possibilitar um diagnóstico correto. E nesse meio tempo, tome o remédio que eu vou receitar para limpar o organismo e o sangue. Eis que a cada dia os desmaios aumentam, o corpo fica cada vez mais fraco, o rosto mais pálido, e depois de algumas semanas a família da moça já está preocupada, pois ela foi para a cama com febre, delírios. Afinal, num de seus delírios, a moça balbuciou: sei que é escarlatina. Escarlatina é uma doença que aquela amiga comentou, que saiu nos jornais e que tinha uma epidemia em determinado bairro e que, aliás, era o bairro por onde ela passava, etc. Pois bem, ela balbuciou isso em um de seus delírios e disse que pegou no bonde, mas que ninguém pode saber. Então não contem pro médico, 2 já morreram, de certeza que eu sou a próxima. Bom, no dia seguinte, a jovem ouviu o médico então murmurar. Lógico que a família contou pro médico, não? E o médico disse: se é escarlatina, então é do tipo cerebral, o que pode ser fatal na idade dela. Ela deve ter entrado em crise a esta altura, nesse caso, pode piorar a cada minuto e precisa ser observada com cuidado essa noite. Bom, em 24 horas a paciente estava num estado tão forte de delírio que a família, desesperada, chamou um especialista, que reconheceu na moça os sintomas de um mal psicológico, muito mais que fisiológico. Ele percebeu que os sintomas do envenenamento mental que a obcecavam, tá certo? Foi isso que ele percebeu diante do quadro, porque nada explicava aquilo, tá certo? Mas ela tinha uma certeza absoluta de que era o caso dela. Era como, sabe o que a gente fala, o demoninho na consciência ali falando: é isso, certeza, vai acontecer. Pois é. Então o especialista conseguiu que um psicólogo muito bom cooperasse com a ajuda do médico, e os 3 conseguiram recuperar a saúde da jovem com o tempo. E durante meses, na consciência dela, permaneceu a terrível imagem dos germes flutuando no bonde, entrando em seu corpo pelas narinas, pela boca e destruindo as células do seu sangue, atacando os tecidos do cérebro, e enfim. E a pergunta aqui é: quando que o veneno mental entrou e como, tá certo? Então é assim, a primeira dose foi injetada pelo condutor com a história lógica e casual que pareceu preencher todas as lacunas do mistério que a moça havia criado na própria cabeça. Tudo que o condutor disse tinha se encaixado então perfeitamente nas conclusões da história dela. Então, só podia ser verdadeira toda aquela ideia. A segunda dose de veneno foi visual, ligada à sua aparência, tá certo? Quando ela se olhou no espelho e achou que estava um pouco pálida mesmo, tá certo? E no que ela achou que estava um pouco pálida, se sentiu fraca, um pouco de tontura. E a mais poderosa dose de veneno mental
foi administrada pela amiga, que certamente sem maldade descreveu detalhadamente o modo como o germe da febre atacava o cérebro e como podia ser apanhado em veículos de transporte público e que estava se espalhando pela cidade, especialmente na área onde a jovem moça tomava o bonde. E mais, nessa história ela ainda acrescentou que tinha uma conhecida que havia morrido desse mal e que tinha mais ou menos uns 20 anos, quer dizer, praticamente o mesmo quadro da moça. Então, essa foi uma dose poderosa. E a dose final do veneno mental foi dada pelo médico, que sem pensar fez comentários na presença da jovem, que já estava cheia de suspeitas e com os ouvidos super abertos e aguçados, sobre a doença cerebral, enfim. Poucas pessoas sabem o quanto a audição de um paciente que julga que a verdade não está sendo dita é apurada. Então, se o paciente está desconfiado de que estão escondendo alguma coisa, esse cara vai escutar uma agulha caindo no chão a 1 quilômetro, tá certo? Principalmente se existe mesmo alguma condição misteriosa ali no mal que ele sofre, ou seja, se existe uma condição misteriosa que ele já criou uma série de possibilidades e histórias na cabeça. Bom, e a gente vê que essa história, ela parece, é uma história que veio dar como exemplo vários tipos de envenenamento mental e parece uma história de livro, história de filme, né? Mas acontece mesmo, né? E se a gente usar, isso acontece em muitos sentidos, todos os que a gente conseguir imaginar, desde uma fixação psíquica, da certeza de que tem alguém querendo e fazendo mal para você, e assim só o fato de você tomar isso como verdade já abrirá a sua mente para trazer todo esse mal para a tua vida e para o seu corpo. As consequências dessa verdade que você mesmo assumiu. Até mesmo a ideia de que seu nome está na lista dos próximos a serem demitidos na empresa é um envenenamento mental, tá certo? E você toma aquilo como verdade, começa a encontrar uma série de possibilidades que comprovam a sua teoria, e embora essas possibilidades não tenham dado real nenhum para que você acredite que aquilo é verdade, como você já tem uma desconfiança, você já, criou na sua cabeça esse caminho, essas possibilidades viram verdade imediatamente. Ou seja, de que você é o próximo, tá certo? Ou o envenenamento quando alguém vem e fala para você, olha, sabe aquele novo chefe que você nem conhece? Pois é, ele nunca vai com a cara de ninguém, tá certo? E daí você já tá com receio, daí você descobre que teve uma menina que numa reunião saiu chorando, e daí você fala, bom, então só pode ser verdade, tá certo? O cara é uma casca de ferida. Na verdade são dados que você começa a encaixar numa história que você mesmo criou, ok? Enfim, e de novo, podem sim ser sugestões que são dadas com todo o amor, no fundo pessoas querendo te alertar, te ajudar, e ok, mas cuidado em tomar todas essas sugestões como verdade absoluta, porque não necessariamente são. Isso vale para palavras, para gestos, ok? Então, agora que você conhece um pouco mais dessas tendências humanas, tá certo? De querer buscar alguma coisa que está nas entrelinhas, alguma coisa mais misteriosa, ou de só porque você tem uma ideia anterior, tudo aquilo que combina com aquela ideia você assume como verdade absoluta. Isso são tendências, então cuidado e reforce então seus filtros, ok?
Isso acontece o tempo todo, é o que a gente vê na TV, é o que a gente lê num livro, é o que os nossos amigos nos falam, nossos familiares. E assim, certeza que tem muita gente querendo dar as melhores recomendações e possivelmente muitas delas são válidas, mas cuidado para ter um filtro, para analisar isso, enfim, e não simplesmente assumir porque parece combinar com outras crenças que você tem, ok? Esse livro, Como Evitar o Envenenamento Mental, ele menciona também crenças relacionadas a amuletos, a talismãs, benzeduras, poções, fórmulas mágicas, etc. E para quem resolver ler este livro, eu somente faria um adendo de que, para a gente, né, lembrar que tudo vibra, uma cadeira vibra, um tapete vibra, pensamento vibra, palavra vibra, tudo vibra, e essas ondas elas se misturam ou não com outras ondas, certo? Geralmente por ressonância, e assim a vibração de um amuleto potencializado, sim, pela crença de seu potencial protetor, combinado com a sua intenção de quem, ou seja, a pessoa que usa o amuleto, a intenção, e então a ressonância fará sim com que este amuleto funcione, assim como funciona a ideia mental que você assumiu como verdade. E isso vale para benzeduras, para poções, fórmulas mágicas, orações e qualquer coisa. A diferença é ter consciência deste processo, também e principalmente mental, e fazer uso e aceitar somente o que seja para o seu bem. Aqui é que está a chave, ok? Até porque toda esse dom, tá certo? De criar essas verdades mentais, também podem nos ajudar, né? A gente pode fazer bom uso disso, seja transmitindo ideias, sugestões então construtivas, purificadoras, criativas, regeneradoras, e que podem ser apresentadas de maneira sutil e sincera, trazendo saúde e felicidade. Então, assim como eu posso fazer um envenenamento mental, ou seja, posso colaborar para que uma ideia seja plantada e que faça mal, eu posso fazer a mesma coisa para o bem, tá certo? É um dom que eu posso utilizar em meu benefício e em benefício de outros, e assim oferecer alegria ao invés de tristeza, prescrever esperança ao invés de desânimo, tá certo? E isso tudo traz uma consciência também para nós do cuidado, sim, que nós temos que ter com os pensamentos, com as sugestões que a gente faz, que a gente fala, nossos gestos inclusive, e que podem ser mal interpretadas e transformadas em uma dose, então, de veneno, tá certo? Então, o nosso cuidado aqui com os pensamentos que nós criamos em nossa mente e também na mente de outros, quando às vezes a gente deixa escapar aí alguma informação que não é benéfica, tá certo? Bom, vocês sabem que eu sou super defensora da meditação, né? Dos benefícios da meditação, e a gente já falou de meditação em vários programas. A meditação, ela silencia a mente, e ao fazê-lo, ela melhor organiza e melhor limpa, purifica a nossa mente, ajudando em muito na prevenção desses envenenamentos mentais. E se hoje, por um acaso, você pensa que meditar ainda não é tão fácil, embora será fácil com um pouquinho de prática, você pode usar o exercício de contemplar a chama de uma vela. Você pode então acender uma vela em um local tranquilo e ficar ali por alguns minutos contemplando a chama desta vela. Isso fará com que a sua mente fique focada na vela, encerrando então qualquer inundação de outros pensamentos. Além, é claro, de usar uma chama que representa a luz, então uma ferramenta que tem essa representação. O ponto aqui da vela não é o ponto místico ou qualquer outro.
É mais o fato de você trazer algo que tem um efeito visual interessante para focar a sua mente só naquilo e não ficar então com devaneios, ok? É um ótimo exercício para um desenvolver aí da meditação, ok? Bom, eu tenho certeza que você se sentirá muito bem ao fazê-lo. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. É um assunto um tanto quanto intrigante, mas que vale muito a pena nós refletirmos sobre isso, tá certo? Sobre nossas tendências em acreditar em determinadas coisas, sobre isso não ser tão real quanto a gente assume, tão verdadeiro, uma verdade absoluta como às vezes a gente assume, e então reforçar nossos filtros, além de criar uma consciência de usar tudo isso para o bem, tá joia? Super abraço, eu vejo vocês no próximo programa Caldeirão de Bruxas, segunda-feira às 20 horas.